o capítulo 5 e o 6 de 1 aos Coríntios. Abriram já? Então nós vamos ler, começar, claro, pelo capítulo 5, até o 5º versículo. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu próprio pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que eu esteja ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós, quando lemos essa passagem nas Escrituras, nós só temos o Espírito para clamar que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque sabemos que o nosso adversário ele tem muita força, mas poderoso é mais o Senhor que está em nós. Pedimos que não nos deixe tropeçar, não nos deixe desviar da Tua palavra, mas que seja o nosso Espírito com o Teu Espírito Santo, para que possamos, com a fé no coração, saber que somos Teus servos, somos Teus filhos, e estamos aqui para glorificar e exaltar o Teu nome. Não deixe nenhum espírito mau cruzar com o nosso espírito, mas que Teu nome seja glorificado como o único Deus glorioso que és. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos, e eu peço também a meu favor, para que tudo dê certo em favor de todos aqueles que estão assistindo. E também já entregue em tuas mãos, após esse estudo, os cânticos, com o irmão Ricardo, e depois da pregação. No nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém. Poder sentar, irmãos, e sente com a Bíblia aberta, por favor. Bem, comentando aqui os cinco versículos, eu começo a fazer um pequeno comentário para poder continuar as leituras. Paulo fala sobre o pecado da fornicação que há na igreja, citando o mal de um filho trair o seu próprio pai com sua madrasta. Paulo recomenda que o tal seja entregue a Satanás, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Observem aqui, irmãos, que mesmo cometendo uma atrocidade dessas, mesmo fazendo um mal tão grande,
Se ele tivesse com qualquer mulher fazendo fornicação, ele já estaria pecando. Mas quando ele faz com a mulher do pai dele, ele nasceu, não tinha mais mãe, era madrasta dele, o pecado é de uma razão muito pior. Porque além de estar na igreja, comete a fornicação, e essa fornicação é contra a própria madrasta. E a Bíblia diz: não olhais a nudez de tua madrasta. Diz a mulher do teu pai, né? Quando a Bíblia se refere assim, ela se refere que a mulher que for do pai dele, ele, ao descobrir a nudez dela, ele está descobrindo a nudez de seu pai. Quantos sabem disto? Quantos sabem disto? Mas quem não está sabendo, fique sabendo. Se o pai pode ter 10 filhos, ou sei lá quantos filhos tenha, se já tenha sido vivo tantas vezes, no dia que ela arranjar uma madrasta, e a pessoa fizer como fez o primeiro filho de Jacó, está descobrindo a nudez de seu pai. Porque a mulher, quando se casa, ela é o homem é a mulher, ou seja, os dois são uma própria carne. Entendeu? Então não pode olhar. Então ele cometeu aqueles crimes que diz, tem 3 casos que ele está indiciado. Aí nesse caso, ele foi indiciado também 3 vezes. Mas veja, pela sabedoria de Paulo e pelo amor que Jesus Cristo tem pelas almas, dando chance, diz, entregue ele a Satanás, que Satanás dá couro nele mesmo. Satanás mete o pau, deixa ele esfolado de tanto apanhar, de tanto ser castigado, para que ele se arrependa do que fez, para que ele, ao se arrepender, ele volte e assim Deus salve o espírito dele. Olha, um Deus como este não pode ter outro igual, não é mesmo? Porque no ato deste, e ele ainda diz, entregue ele a Satanás. Quando ele entrega a Satanás, Deus poupa a vida dele, porque quem entregou foi um profeta, foi o homem mandado por Deus. Deus poupa a vida dele para que ele não morra. Ele apanha como um bezerro, como um jumento empacado. Mas o diabo não tira a vida dele, porque Deus não deixa, para dar chance a ele. Agora, se depois ele jogar a chance fora, aí não tem mais condições. Então, veja só. Continuando aqui, no versículo 6 diante, Paulo não poupa críticas à igreja pela maneira como vem agindo com os pecados nela existentes, e tolerância de forma inaceitável. Irmãos contra irmãos, a ponto de brigarem tanto que não se sabe qual irmão que se possa confiar. Então, quando tem seus problemas, entregam ao juízo dos ímpios. Aí Paulo reclama muito disso. Entrega ao juízo dos ímpios, ou seja, a ponto de levar suas questões a ímpios, porque não se encontrava alternativa entre os irmãos para julgarem. Ou seja, nós temos um irmão aqui que exerce a função de tal e tal. Aquelas pessoas que têm idoneidade na igreja, poder se escolher, e vamos julgar este caso. Mas não, eles não aceitavam nenhum irmão uns aos outros. E então o julgamento ia ser pelas pessoas, os tribunos ímpios. Então isso é uma vergonha diante de Deus. O fermento do pecado, diz Paulo aqui, que havia levedado toda a igreja. Quando diz toda a massa, vocês entendem que está dizendo a massa do corpo da igreja. Então leveda toda a igreja. Paulo apresenta Cristo como o Cordeiro Pascual, que fora imolado, ou seja, morto, crucificado, tudo por nós. Isso para resgatar a igreja gentílica. Todo tipo de pessoas em pecado, como fornicadores, avarentos,
roubadores, idólatras. Dever-se-ia, não seria bom, dentro do possível, associar-se com tais pessoas, Paulo diz. Não seria nem bom associar-se com tais pessoas. Mas mesmo, ele disse, mas mesmo assim, se fôssemos deixar de associar qualquer pessoa que pratica isto, ele disse, praticamente nós não estaríamos no mundo. Ou seja, em todo canto onde se vai, está cheio disso. Inclusive, o pior, isso aí que Paulo não aceita, e nem Jesus Cristo aceita, nem o nosso pastor aceita, é isso estar na igreja. Então, isso pesa muito mais, irmãos. Pesa muito mais. Ninguém aqui tem, como é que diz, autonomia para dizer, eu sou melhor do que você. O próprio pastor não tem. E nós sabemos que o nosso pastor, graças a Deus, ele tem uma idoneidade, uma hombridade, ele é um ser espiritual, que ele nunca passa à igreja que ele é o melhor. Já viram ele alguma vez dizer que é melhor? Não, até quando ele está, ele diz, eu estou mais alto que vocês um pouquinho, porque eu fico aqui no púlpito. Não é verdade? Mas ele é tão humilde, que ele diz, eu não tenho filhos, nem tenho esposa, nem tenho amigos, quando eu estou pregando o evangelho, eu tenho que falar a palavra. E foi assim que o profeta nos ensinou, e foi assim que Cristo quer que hajamos assim. Porque minha esposa fez um ato errado, ou o esposo de alguém fez um ato errado, mas meu esposo foi cumprido. Não, procure orar e aconselhar, porque Deus não quer dizer isso. E Paulo diz que o crente salva a esposa não crente, e a esposa crente salva o esposo não crente, né? Mas adiante também Paulo diz, quem sabe, ó homem, se salvarás tua esposa, e quem sabe, ó mulher, se salvarás o teu esposo. Ou seja, aquele que não quer ser reconciliado, de jeito nenhum. Então a mulher sábia começa a orar, e com o seu porte, ela vai conquistando o marido. Nós temos vários exemplos desse aí, de João Pessoa mesmo, um homem que quando a mulher ia para o culto, tu vai te agarrar hoje com o pastor, né? Tu vai fazer isso com o pastor, e a mulher sofrendo a vergonha dele dizer isto, mas orando. No dia que ele disse, você vai ao culto? Ela disse, vou. Esperando a descarga que ele ia dar. Esse eu vou também com você. Ela ficou parecendo que estava pisando nas nuvens. Quando foi lá, o pastor deu uma pregação tremenda, e ela estava se colhendo todinha lá no banco, pensando que o marido ia estourar em casa. Quando foi na hora da chamada, ele levantou-se e foi e aceitou Jesus Cristo. Amém? Foi a pregação do pastor? Não. Se perguntar, ele vai dizer, não foi. O irmão Branda disse que um pastor pregava, cantava tudinho, e o irmão nada se converteu. No dia que o irmão se converteu, o pastor perguntou, irmão, ficamos felizes pela sua conversão, depois de tantos anos. Agora me diga, o que levou você a se converter, pedir seu batismo? Foi algum hino maravilhoso? Ou foi alguma pregação? Ele disse, nem uma coisa nem outra. Apesar de todas as pregações terem sido boas, os hinos são belos, mas eu me converti porque vi o exemplo de um irmão lá no trabalho, que fazia o que queriam com ele, zombavam dele, fazia tudo, e ele não se alterava, sempre mostrando que era servo do Deus vivo. E eu comecei a observar aquele irmão de longe, ele nenhuma vez praticou um ato que fosse indigno diante de Deus. Então eu sentia sede, aquilo que o irmão Brando disse, eu sentia vontade de ser como aquele irmão, e então eu já tenho aqui essa igreja que eu venho assistir aos cultos, então eu me converti e continuarei aqui. Está vendo? Então não foi a pregação do pastor César, não. Foi a pregação da sua esposa. A pregação dela com os seus atos, como diz Pedro. Se a mulher tiver um marido não crente, ela ganha ele com seus atos, com orações, mas não com falácias. Com falácias, normalmente a mulher pede as estribeiras, o marido responde lá. Tem a mulher que chegava com o olho roxo em determinadas igrejas aí, porque começou a dizer que o marido era um incrédulo, o marido era esquiloso, e você não vai para o céu, vai para o inferno, e leva um burro, aí chega na igreja toda dengozinha, pastor,
pelo evangelho, levei um burro no rosto. Acho até bonito mostrar aquilo ao pastor. Se o pastor tivesse espinhaço, tipo tem o nosso pastor, ele diz, a senhora mereceu. Ela vai ficar surpresa de um pastor dizer isso. Porque a Bíblia não diz que a senhora deve tratar mal seu marido. Eu já vi um pastor dizendo, sabia da mensagem, que até quando o marido, você meio relaxado, e deixa a vez sentada lá, ou atuar no outro lugar, se a mulher gritar com ele, ela já está errada. O pastor da mensagem disse, e esse pastor também, ele é abençoado. Ela já está errada, ela está mandando no marido. Ela pode dizer, querido, meu filho, olha, faça o seguinte, marque um lugar para eu saber se você deixou para eu pregar para lavar. Mas não pode, você já vai deixando a coisa aí. E a discípula começa a clamar, ela está querendo mandar no marido. A mulher não deve agir assim, não é porque o marido é machão, não. É porque Deus não quer. Deus não quer que faça assim. Imagine se Jesus faz uma coisa no meio da igreja que pareça injustiça aos nossos olhos, que Deus não comete injustiça. Nós temos um pastor justo, abençoado, glorificado, exaltado. Todos concordam com isso? Mas se Deus mandasse ele para o inferno, Deus teria feito alguma injustiça com ele? Não, porque Deus não erra. Está vendo? Se Deus, por mais esforço que nós façamos, principalmente os pregadores aí, e uma pessoa maravilhosa, e no dia da salvação, Deus recolhe ele. Você pode julgar Deus, pode dizer, mas por que Deus esqueceu dele? Não, alguma coisa ele fez que não foi do agrado de Deus. E Deus achou que ele não deveria entrar. Certo? Agora, não cabe a nós julgarmos nada disso. Cabe a nós orarmos um pelo outro. Eu tenho falado, o irmão Bruno falou demais também sobre isso, o pastor César fala. Nós, quando vemos um irmão num ato que possa parecer pecado, devemos orar a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, primeiro, para não cair e nem falar mal do irmão. E tem misericórdia do irmão que ninguém sabe como o irmão está. Olha, quem visse, conhecesse o irmão Branda e visse ele tentar suicídio, iria dizer o quê? Este homem está em pecado? Como é que este homem pregando e tenta agora suicidar-se? Ele estava com uma carga tão pesada, perder a esposa e a filhinha, tão pesada, que ele achava que Deus não estava gostando dele, ele queria suicidar-se. Ainda pegou no fio de alta tensão e pegou a arma em casa e puxava, fazia tic, 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 tic. Aí ele ficou tão nervoso, não sabia o que estava acontecendo, pensando até que era o diabo que estava maltratando ele. Aí jogou a arma no chão, quando jogou a arma no chão, pá! A arma disparou. Aí, então, e depois ele teve encontro com aquele anjo. Aí Deus abriu a mente dele, porque o diabo só pegava os colegas dele para dizer, isso é do demônio, Billy, isso é o demônio. Então tem coisas que Deus permite. Você já imaginou se alguém, como teve um crítico que criticou a Jesus, porque aquelas mulheres belas damas, servindo a seu esposo, cuidando da família, e chegar com a espada e matar aquela mulher. Ela grava, ele abrir com a espada a barriga para tirar os filhos dela. E Deus vendo aquilo ali. Veja só, mas que Deus é esse? Que Deus sabe o que é que faz. Lembre, ou um ato que pode parecer injustiça, pode parecer injustiça nos nossos olhos, mas não é injustiça. Davi foi quem pecou. No entanto, Deus matou não sei quantos dos servos de Davi, só porque Davi foi na onda do diabo e contar as tribos. Que até na semana passada, eu me esqueci aqui, de tanto eu falar em Paulo pecou mais do que Saul, eu ia dizer Davi, né? Davi pecou mais do que Saul aos nossos olhos. Mas Deus sabia o coração que Davi, tinha o coração de Deus, que Davi venceu 3 gigantes, o leão, o urso e o Golias. E conhecia o coração dele, mas Deus sabia que ele ia fazer aquele ato. Ele disse, eu vou castigá-lo, vou botá-lo na imprensa, como a denominação das gostam de dizer, vou botá-lo no deserto, fazer aquilo outro, mas eu sei que ele vai pedir perdão, eu sei que ele vai se transformar, eu sei que ele não vai mais fazer aquilo. E Saul?
Saul, a chance que Deus dava, o profeta reclamava, e ele sempre, não porque o povo pediu para não matar as ovelhas nem as vacas, não porque o povo pediu que eu fizesse o sacrifício no altar. Nós estamos constantemente sendo testados pelo nosso Deus, e Ele se alegra quando a gente passa nos testes. Ele não deixa, Ele não quer que a gente fique morrendo numa doença dele, Ele quer que a gente vença para vir outra e a gente vencer outros obstáculos. Para assim nós criarmos cicatrizes. Cicatrizes de um bom cristão. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nenhuma das aflições, nenhuma das tentações virá sobre vós, que vós não possais resistir. Isso eu já falei aqui também várias vezes, que ninguém possa chegar, se cair, dizer: Senhor, eu fui forte, eu não pude resistir. Você está chamando Jesus Cristo, chamando Deus de mentiroso, porque nenhuma tentação Deus permitirá vir sobre vós que não possais resistir. E veja o que foi que Davi disse: eu pequei, o meu pecado está sempre diante de mim. Torna a dar-me o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação. Mas ele sentiu, em outras partes também, ele disse que não é digno e sofreu. Mas ele pagou. Agora, e por que aqueles homens dele morreram? Morreram, mas não foram para o inferno, foram para a glória. Não é verdade? Foram para a glória, e quem sai daqui para ir para a glória é como se tivesse no meio de muitos amigos, todos sentindo. No dia que eu morrer aqui, eu acho que eu tenho muitos irmãos aqui que vão lamentar, né? O irmão dele que partiu. Mas, pela graça de Deus, quando eu chegar lá, se Deus perguntasse: quer voltar? Não. Você tem esposa, tem filho, tem tudo, tem irmão. Eu não quero voltar daqui, meu senhor. De maneira nenhuma. Eu quero que o senhor chame logo minha esposa, chame meus irmãos. Todinho. Quando eu digo isso, Helena, eu logo não. Eu disse: Senhor, eu sempre estive com ela, desde garoto, que a gente se ama, ou então que eu a amo, né? Não sei se ela me amava. Desde garoto, então eu quero ela aqui comigo. Se Deus obedecesse, atendesse o que a gente quer, mas ele não atende, quem manda é ele. Não é verdade? Mas quando eu digo isso, aí minha esposa: não, senhor, deixe eu passar mais tempo aqui. Então, meus amados irmãos, veja que coisa tremenda. Aí, então, Paulo ainda diz aqui, olha. Paulo diz ainda aqui, olha. Suas questões leva suas questões a ímpios, porque não se encontrava alternativa entre os irmãos para julgar. Quem é o irmão que vai julgar esse caso? Quem é? Fulano, não, ele também está envolvido. Quem é? Fulano tal está envolvido. Quem é? Fulano tal está envolvido. Então, Paulo reclamou. Disse: é uma vergonha, Paulo chegou a dizer. O fermento do pecado havia levantado toda a igreja, nós já vimos aí, e Paulo apresenta a Cristo como o Cordeiro Pascual, que morreu por nossos pecados, foi imolado, né? Agora, todo tipo de pessoas em pecado, como fornicadores, veja só, avarentos. Aí Paulo disse que se ausentasse dele. Agora, veja, no capítulo 6, nós vamos adentrar agora. Ele fala de irmãos que vivem em litígios. Ele fala isso. Irmãos que vivem em litígios e que vão a juízo perante os injustos. Veja só, o litígio é tão grande que eles vão aos juízos injustos e ímpios nos seus litígios. Ele chama-nos a atenção e responsabilidade de que havemos de julgar o mundo. Veja só, como não seríamos dignos de julgar as coisas da nossa própria igreja, nossos próprios irmãos, como nós poderíamos julgar o mundo? Aí ele ainda acrescenta: e não saber vós que havemos também de julgar os anjos? Veja só.
Até os anjos santos nós vamos julgar. Então, se tivermos negócio em juízo concernente a esta vida, se tivermos pessoas assim, pondes para julgar os que são incrédulos, para a vergonha da igreja, ele pergunta se não há um sábio sequer. Está vendo? Vergonha da igreja. Não há um sábio sequer entre vós, irmãos, que possa levar, evite levar o outro ao juízo perante os incrédulos. Primeiro, às vezes são até maltratados. Vocês estão como cachorro, chamou o irmão de cachorro. Vocês estão como bodes. Vocês, que seita que vocês têm? Se aceita de Deus ou aceita do diabo, de mesmo assim. Quer dizer, aquele irmão está fazendo parte de uma igreja correta dentro de Deus. E está ouvindo o cara dizer assim, vocês conhecem de ti, gente, vocês? Como é que vocês querem angariar pessoas dizendo que é para salvação, se vocês mesmo aí não estão atuando como servos de Deus divino? Como é que vocês agora querem pregar que estão servindo ao Pai Celestial, estão servindo a Deus, e que tem a mensagem do dia, se vocês estão querendo se morder? Teve uma parte que Paulo disse, vós os mordeis uns aos outros. Chamou de quê? De cachorro. Então isso é uma vergonha. Agora, o irmão Brando diz, pode ter tantas coisas. Uma vez eu disse, se todos os homens fossem feito Elias, feito Moisés, e esses homens assim que foram super espirituais, graças a Deus, a gente poderia pensar, meu Deus, será que eu vou ter chance? José do Egito, um rapaz moço, em plena efusão hormonal, sabendo que a mulher que estava ali ao redor dele era uma mulher linda, nova e intocada. Veja, podia dizer, eu não aguentei, a mulher, o marido se deixou fazer eunuco para se ver o rei. A mulher linda querendo um homem, bate um rapaz novo, belo, atraente. Ela disse, é esse, e vai ser bem empregado, ele vai cair a meus pés. E ele sabia que a mulher, o marido dela era eunuco. Se tornou depois, senão ele não casaria. Mas ele rejeitou. Ele não tinha a Bíblia que nós temos hoje, mas ele tinha a Bíblia dentro de si. Amém? Nós devemos ter. Guardei minha palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não vou levar esse pecado para o meu Senhor. Não era o Senhor que ele estava falando, era o Senhor dele ali, não era o Senhor Deus, não. Nem para pecar contra o Senhor dele na casa. Se ele me pôs aqui para ser sobre toda a casa, eu não vou pecar. Ou seja, ele estava ali acima até da mulher. Sabia? Estava acima da mulher. Mas ele não pegou. Aí se só tivesse gente assim, o que seria de nós? Na verdade, como é que eu vou chegar a essa estatura? Então o meu Branda diz, em outras palavras ele diz, que aquela igreja, daquele jeito, desgarrada, toda assim envenenada, mas era a igreja que tinha um pastor chamado... Não, o pastor é pastor. Tinha um pastor chamado Paulo. A igreja de Paulo. Mas Paulo lutou muito, mas botou aquela igreja dos eixos. E Paulo depois o chama até de, vocês são o templo do Deus vivo. Então Paulo chamou a atenção, puxou a orelha, mas consertou aquela igreja. Então a igreja de Corinto, isso dá uma força a nós, para sabermos que Deus perdoa nossas falhas, evitar aquelas falhas que eu cometi, que sirva de pedra para vocês passarem por cima e não cometer, foi o que o irmão Brando disse.
Entendeu? Então, se tiver na mensagem, algum lugar, algum homem que esteja olhando para uma dama que não é a mulher dele, ele vai se lembrar disso. Que Deus mandou Paulo dizer que jogasse um homem desse nas mãos de Satanás. Isso pode ser para pastor, para até para todo mundo. Veja só. Então, veja só, então perguntaria, mas como nós temos pessoas que falharam, Davi que falhou, isso não nos dá direito a falhar, mas isso nos dá o conforto dos nossos corações, que se cometermos pecado, temos o nosso advogado, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, nós não vamos pecar por querer, não vamos pecar premeditadamente, eu marquei um encontro, etc. Não. E quem mais sofre disso aí são as mulheres, principalmente as mulheres que trabalham. Tome cuidado, porque realmente eu trabalhava na escola, trabalhando em outro canto, junto com médicos, e eu vejo como aquelas mulheres mais simpáticas, tudinho, como elas são, quando chegam, meu amor, e abraça tudinho. Aquilo ali pode um dia, o diabo não dorme no ponto, gente. Pode um dia o diabo chamar uma pessoa daquela, vamos jantar, vamos tomar uma cervejinha, etc. E aí o mal entra. No caso de uma pessoa crente, aí o diabo provoca, se o marido não for crente principalmente, provoca uma confusão dentro da casa dela, para quando chegar no outro dia ela ser tratada com muito carinho. O pastor César diz isso, e o irmão Bruno também. Vai tratar com um homem delicadíssimo, que trata ela tão bem, que ela um dia sai com ele, e aí é onde o diabo quer. Devemos ter esse cuidado. Veja só. Então, sequer um sábio para julgar, para não levar vocês aos incrédulos, Paulo pergunta. Adverte Paulo que é uma falta de grande mal entre si, irmãos. É uma falta de ter, eu acho que aqui eu omiti uma palavra, mas vamos poder ter amor entre irmãos, porque não sofreis antes a injustiça. É amor mesmo, porque eu me esqueci aqui de anotar. É uma falta de amor. Por que vocês não sofrem antes a injustiça? Eu fui tratado por irmão, sei lá, irmão Nivaldo. O que foi que ele me tratou? Não gostei do que ele fez. E por que, por conta disso, eu já quero derrubar o irmão Nivaldo? Porque uma irmã, porque a outra diz assim, irmão, o seu vestido da minha senhora ficou trombuda. Por conta disso só? Então isso não é uma falta de amor? E também quando a pessoa for chamar a atenção, deve ser chamado com carinho e com amor. Porque uma coisinha, às vezes, boba dessas, faz com que a pessoa fique trombudo com o outro e leva meses e meses. E nesse meses e meses está tomando a ceia. Nesse meses e meses, tomando a ceia. Quando vai se consertar naquele escudo maravilhoso que Deus dá ao pastor, como tem dado ao pastor César, como deu aquele pastor Aquiles, que a pessoa sente que está realmente a ponto de não ter mais chance para ele, que ele vai. Mas por que antes não evitou isso? Certo? Porque não sabeis suportar o dano, a injustiça, mas vós mesmos sois injustos e fazei dano uns aos irmãos. Não sabeis que os injustos não poderão ver o reino de Deus? Paulo pergunta aqui. Paulo adverte, não erreis nem os fornicadores, nem os idólatras, voltando a falar isso, ele está vendo? Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é porque alguns têm sido isto, mas haveis sido, Paulo diz, está vendo? Haveis sido lavados e santificados, justificados, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Quanto à argumentação, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me deixarei,
mas nem tudo eu me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o corpo, Paulo diz, mas o corpo é para Cristo, e não para a fornicação. Terminando. Os novos corpos são membros de Cristo, os nossos corpos são membros de Cristo. Tomaremos os membros de Cristo e o faremos membros de prostitutas? Não, Paulo responde. Não sabeis que o que se junta com meretriz faz-se um corpo com ela? Serão uma só carne? Mas o que se junta com o Senhor é também o mesmo, um só Espírito. Amém? Glórias a Deus. É o mesmo. Vamos agradecer a Deus com louvores. Nós somos o mesmo Espírito. Glórias a Deus. E se o Espírito de Deus concorda conosco que fazemos parte desse Espírito, nós temos paz com Deus. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas a fornicação contra o seu próprio corpo é. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não somos de nós mesmos. Está vendo? Não somos de nós mesmos, porque fomos comprados por bom preço. Qual foi esse bom preço? Foi o sacrifício, foi o sangue. Glorifiquemos, pois, a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Então, meus amados irmãos, o tema geral disso aqui podia se dizer fornicação na igreja, podia se dizer o pecado na igreja, os litígios, porque foi disso que Paulo falou nesses 2 capítulos, que o homem parece não estar satisfeito com a graça de Deus. Se ele estivesse sofrendo, ele deveria estar satisfeito. Foi isso que Jesus que disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E ponto final. Se você foi entendido, quem entende? Ele foi entendido. E Paulo sofreu ou não, gente? Foi de tudo. Paulo não morreu apedrejado porque ele desmaiou, pensaram que ele estava morto. Senão ele teria morrido ali, mas não morria não, porque Deus tomou para ele. Olha, e tudo da predestinação. A pregação de Caleb disse uma coisa que está na Bíblia, está na mensagem, que Deus já sabia tudo, da falta de um profeta. Mas ele queria o movimento de alguém. Ele disse: pedi, assim fui, bater, achareis. Ele queria o movimento de alguém. E parece que todo mundo continuava fazendo como queria naquela época. Ele disse: mas eu quero que apareça alguém. E esse alguém que apareceu, ele disse: eu vou primeiro testá-la, que foi Ana. Eu pergunto a vocês, pergunto a Caleb, Deus não sabia não, Caleb, que ela ia passar por tudo isso? Sabia, prendeu a madre dela e dispensou o amor do marido dela mais por ela do que pela outra. A outra zombava dela, ela metia o pau na outra? De jeito nenhum. Ela estava sendo humilhada e dizia: Senhor, dá meu filho, dá meu filho, dá meu filho. Ana queria um filho, chorou. Eu me lembro um hino das crianças. Então, quando chegou no tempo mesmo que Ana estava balbuciando, veja como é a pessoa que tem o Espírito Santo, como é educado. O que foi que o Eli falou para ela? Só faltou chamar ela de sem vergonha. Essa mulher dessa, uma hora dessa, bêbada. Ela disse: eu não estou bêbada, Senhor, você na hora dessa. Eu estou amargurada, porque eu peço um filho, oh meu Deus. Estou amargurado. Aí foi nessa hora que ele disse: daqui a uma temporada, sei lá o tempo, né? Mais ou menos 9 meses, 1 ano, não sei, Deus te dará esse filho. Ela tinha orado também para o filho, que o filho, o varão, para vocês verem, que sempre Deus prefere o varão, porque ele é
Ela disse: qualquer filho que me derem, não. Se me derem um varão, um filho homem, eu te oferecerei a ti. E nós conhecemos da pregação de Caleb, foi muito boa. Nós conhecemos. Aqui estava tudo na mão de Deus. Deus sabia que Ana, ele só pega a pessoa quando sabe que a pessoa pode resistir. E saber que ele não está com o ouvido tapado para ouvir o que ela pede, não. Então, quando ele vê que ela está totalmente madura, ele usou a boca do sacerdote. Mesmo o sacerdote não vindo, servindo a ele como deveria, mas levou. E ela não disse: o senhor está maldando de mim, o senhor está falando errado, o senhor não sabe por que está dizendo isso. Não foi isso que Ana falou. Meu Senhor, a humildade, meu Senhor. E nós conhecemos a história que Deus deu a ela, numa forma de pensar, um super homem religioso, não. Como é que diz? Cristão, vamos chamar assim. Porque ele foi rei, sacerdote e profeta. E veja só, eu já disse aqui faz muito tempo, quando eu estava ali. E ele deu Saul, porque pediram o rei. Agora eu quero que vocês raciocinem comigo. Raciocinem comigo. Deus disse: o povo está pedindo um rei. Eu vou ver quem eu escolho para ser rei. Ou Deus já sabia antes da fundação do mundo que Davi seria o rei? Amém? Agora, o inimigo forçou ali e começou a atacar Samuel. E Samuel foi aclamar a Deus. Deus disse: eles não estão contra ti, não, Samuel, estão contra mim. Mas Davi, quando foi gerado, ele disse lá no Salmo 139: ainda no ventre de minha mãe tu me chamaste. Paulo disse a mesma coisa: eu não sou digno de ser chamado apóstolo de Cristo. Mas quando ele falou pelo outro lado, ele disse: antes, eu já no ventre da minha mãe, Deus me escolheu para servir a igreja dele. Então, meus amados, esta gloriosa vocação de Deus, que é uma predestinação, nunca vai se abatar. A Bíblia é 100%